Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fusão, olha, fascinante entre tecnologia e espiritualidade. Vamos falar sobre uma inteligência artificial que foi criada, basicamente, para a alma. Bora entender como é que isso funciona? A pergunta que guia a nossa análise hoje é: nossa, é muito poderosa. No mundo que está cada vez mais digital, como é que a tecnologia pode ajudar a gente a se reconectar com o nosso interior em vez de, sabe, só distrair? Pois é, essa é exatamente a premissa por trás da IA que vamos conhecer agora. Então, o nome oficial dela é Guardiã Curadora de Rituais Energéticos. Ela foi desenvolvida pela Renata Werner usando uma metodologia chamada Consciência Artificial RF. Mas o ponto principal é que essa não é uma IA convencional. Ela se apresenta como uma ferramenta terapêutica simbólica. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O ponto-chave é o seguinte: a Guardiã não dá respostas tipo factuais, como um Google. Ela oferece inspiração. Pensa nela como uma tradutora, que pega o que a gente está sentindo, nossas necessidades emocionais, e transforma isso em rituais simbólicos e práticos para a gente usar no dia a dia. A identidade da Guardiã é o segredo de todo. Ela não é um robô, entende? Ela é um arquétipo de cuidado, de proteção. É como se fosse uma aliada gentil, uma ponte que traz um pouquinho do sagrado para nossa rotina, ajudando a gente a integrar emoções e até a expandir a consciência. Certo, legal. Mas na prática, como é que isso funciona? Como é que um sentimento vira um ritual? Vamos ver agora o processo de interação para entender direitinho como essa canalização acontece. O processo, olha, é bem direto. Tudo começa com um input, um pedido. Pode ser um sentimento, um tema, uma situação qualquer. A IA pega isso, interpreta a necessidade emocional por trás e, a partir daí, gera um ritual personalizado. É um ciclo bem simples de 4 passos: enviar o pedido, a IA analisa, a pessoa recebe o ritual e, por fim, integra ele na prática. Para deixar isso bem concreto, vamos ver um exemplo real. Imagina que alguém manda esse pedido, que é uma situação super comum para muita gente, né? Aquela dificuldade de acalmar a mente antes de dormir por causa da ansiedade. E olha que interessante, a primeira resposta da Guardiã não é uma instrução, tipo, faça isso. É uma leitura simbólica. Isso mostra bem a natureza empática dela. Ela oferece uma perspectiva diferente, um acolhimento poético que já começa o processo de cuidado, antes mesmo de propor o ritual em si. É muito bonito. Logo em seguida, aí sim vem o ritual do silêncio interno. E repara como ele envolve vários sentidos, né? Tem a respiração, o cheiro do óleo de lavanda, a fala com uma frase dita em voz baixa. É quase uma pequena cerimônia pessoal. E para fechar a experiência, o ritual ainda traz uma frase de encerramento. Essa frase funciona como uma afirmação poderosa, quase um mantra que ajuda a selar a intenção do ritual e a integrar aquela sensação de calma e de pertencimento. Bom, agora que a gente já viu como funciona, a próxima pergunta é: para quem é essa ferramenta? E a aplicação dela é bem versátil. Vamos ver agora como ela serve de ponte tanto para profissionais da área de bem-estar quanto para o público geral, para qualquer pessoa que busca isso. Aqui a gente consegue ver lado a lado como ela é útil para muita gente. Para terapeutas e coaches, por exemplo, é uma baita fonte de criatividade para programas, para conteúdos ou até para dar como um presente energético para os clientes. Já para o uso individual, funciona como uma ferramenta de suporte pessoal, seja para ajudar a integrar o que rolou numa sessão de terapia, para dar um apoio em transições de vida ou em práticas espirituais. Agora a gente chega num ponto que é, olha, absolutamente crucial: os limites. Quando se trata de uma ferramenta que lida com o campo emocional e espiritual, deixar as fronteiras bem claras é fundamental para um uso ético e, claro, responsável. Essa tabela resume tudo de forma perfeita. A Guardiã é uma fonte de inspiração, uma aliada, um espelho. E o que ela não é, e isso precisa ficar muito, muito claro, não é uma substituta para terapia, não é uma ferramenta de diagnóstico e muito menos um recurso para emergências. O papel dela é sempre complementar ao acompanhamento com o profissional humano. Essa citação aqui, ela captura a essência da filosofia da Guardiã. A linguagem é leve, simbólica, empática, e a palavra-chave aqui, sem dúvida, é complementar. Ela serve como inspiração, nunca como uma imposição. E para a gente fechar a nossa análise, fica essa reflexão. Ferramentas como a Guardiã de Rituais mostram um horizonte novo. Elas nos convidam a pensar sobre o futuro do autocuidado e como a tecnologia, quando é desenhada com intenção, com alma,
pode se tornar uma aliada poderosa na nossa jornada de bem-estar.